Lorena e Eduardo formavam o casal que todos invejavam. Moravam em uma casa ampla no interior de São Paulo, cercada por um jardim florido e uma rotina aparentemente harmoniosa. Ele era gerente em uma multinacional. Ela professora de literatura em um colégio renomado. Aos olhos dos vizinhos, amigos e familiares, a relação era sólida e construída sobre confiança. Sorrisos em reuniões de família, fotos de viagens nas redes sociais e demonstrações públicas de carinho reforçavam essa imagem. Mas o que ninguém via era o silêncio que crescia entre eles quando estavam a sós. 8 anos de casamento não haviam apagado a admiração que Lorena dizia sentir por Eduardo. Ela se lembrava com carinho do início do relacionamento, das conversas longas à noite e dos planos para o futuro. Mas com o tempo, pequenos detalhes começaram a chamar sua atenção. Eduardo havia mudado. Já não demonstrava o mesmo entusiasmo ao chegar em casa, e seu olhar parecia sempre distante. As conversas passaram a ser mais práticas, quase automáticas, como se o carinho tivesse se transformado em hábito. Lorena começou a sentir que algo estava fora do lugar, mas ainda não sabia exatamente o que. Ela tentou racionalizar, pensando que poderia ser apenas o cansaço do trabalho ou alguma fase difícil. Afinal, todos os casais enfrentam altos e baixos e não queria ser injusta ou precipitada. Mas a sensação de desconforto não desaparecia. Pelo contrário, parecia crescer a cada dia. Eduardo passava mais tempo fora de casa. Dizia estar envolvido em projetos novos na empresa. Quando chegava, jantava, em silêncio, e subia para o quarto com o celular colado às mãos. Lorena observava, cada vez mais inquieta. Mesmo diante desses sinais, ela hesitou em confrontá-lo. Não queria parecer controladora ou paranoica. Optou por observar em silêncio, buscando entender melhor o que estava acontecendo antes de tomar qualquer atitude. Ao mesmo tempo, começou a revisar mentalmente tudo o que poderia ter causado esse distanciamento. Será que ela estava deixando de ser interessante? Será que havia feito algo para ele se afastar? Essas perguntas a corroíam por dentro, ainda que nada justificasse o sentimento de abandono que começava a invadir seu peito. No fundo, Lorena não queria acreditar que poderia estar sendo traída. Preferia pensar que era uma fase, algo passageiro, que logo tudo voltaria ao normal. Mas o coração dela começava a enviar sinais diferentes. A intuição, aquela voz silenciosa que insiste em falar quando ninguém mais fala, começava a gritar dentro dela. E embora ainda não tivesse provas, algo dizia que o que estava por vir não seria fácil de digerir. Ainda assim, ela se agarrou à ideia de que o amor poderia resistir. Pelo menos por enquanto. A mudança no comportamento de Eduardo se tornava cada vez mais evidente. Ele passou a sair de casa mais cedo e voltar mais tarde, sempre com justificativas vagas sobre reuniões, prazos apertados e imprevistos na empresa. Lorena inicialmente tentou acreditar em cada palavra, confiando na integridade do marido. Mas à medida que os atrasos se tornavam frequentes e as desculpas cada vez mais genéricas, algo dentro dela começou a se quebrar. A insegurança, antes adormecida, agora pulsava em cada gesto de Eduardo. Ela tentou conversar com ele numa noite de quarta-feira. Esperou o jantar, colocou uma música suave e tentou abordar o assunto com leveza. Eduardo, no entanto, reagiu com impaciência, dizendo que estava esgotado e que aquilo era só uma fase. Ele garantiu que a amava, mas o tom foi frio e distante. Não houve abraço, nem beijo, nem qualquer tentativa de proximidade. Lorena percebeu que, mais do que as palavras, o que realmente doía era a ausência de vontade. Era como se ele estivesse ali apenas por obrigação. Nos dias seguintes, ela passou a observá-lo com mais atenção. Reparou que ele sempre saía para atender ligações, muitas vezes no quintal ou até dentro do carro. O celular agora tinha senha,
coisa que nunca foi necessária antes. À noite ele dormia virado para o outro lado, sem sequer um boa noite. Lorena tentava manter as aparências, mas seu coração afundava a cada novo sinal. Era como assistir ao próprio casamento se desfazendo diante dos seus olhos, sem ter força suficiente para impedir. Apesar do sofrimento, ela se recusava a agir por impulso. Sabia que precisava de mais do que suposições para enfrentar a verdade. Por isso, decidiu mudar de estratégia. Ao invés de questionar, ela se calou. Não por submissão, mas por estratégia. Começou a registrar mentalmente horários, comportamentos e tudo que parecia fora do comum. Mesmo sem saber exatamente o que procurava, Lorena sentia que, em breve, teria respostas. E quando essas respostas chegassem, ela estaria preparada. A dor da dúvida era intensa, mas o medo da confirmação era ainda pior. Lorena vivia agora entre a esperança de estar enganada e o pavor de estar certa. O tempo que antes era compartilhado com amor, agora era preenchido por silêncio e desconfiança. A mulher que outrora sorria por qualquer gesto, agora analisava cada olhar, cada palavra dita ou omitida. E dentro dela, algo começava a mudar. A inocência dava lugar à vigilância. E o amor, a expectativa de um confronto inevitável. Com o passar das semanas, a ausência emocional de Eduardo se transformou em rotina. O café da manhã era tomado em silêncio, os jantares eram rápidos e sem troca de olhares. Lorena tentou manter a casa viva com flores novas e pratos que ele gostava, mas nada parecia despertar qualquer reação. Ele comia olhando para o celular, respondia monossílabos e logo subia para o quarto. O espaço entre eles já não era só físico, era uma barreira invisível feita de indiferença e segredos. E Lorena, mesmo ferida, continuava observando. Na escola, os alunos notaram que Lorena já não sorria como antes. Colegas perguntaram se estava tudo bem, e ela respondia com um só cansaço. Mas por dentro, o que ela carregava era muito mais pesado. A dúvida e o sentimento de invisibilidade a consumiam lentamente. Chegava em casa com o desejo de ser notada, mas encontrava apenas a ausência disfarçada de presença. Eduardo estava lá, mas não estava. Seu corpo se movia pelos cômodos, mas sua mente claramente vagava por outro lugar e por alguém mais. Numa noite qualquer, Lorena decidiu não jantar. Sentou-se no sofá com um livro nas mãos, tentando distrair-se da angústia. Eduardo entrou, pegou uma cerveja e subiu sem perguntar por que ela não estava na mesa. Essa indiferença doía mais que qualquer palavra cruel. Era como se ela tivesse deixado de existir para ele. A mulher que antes era companheira, confidente e parceira, agora era apenas um detalhe, despercebido no fundo de uma casa fria. E mesmo sem confrontos, a guerra já havia começado. O que mais a feriu foi perceber que ele sequer se importava em esconder a frieza. Não havia culpa nos gestos dele, não havia esforço para disfarçar o desinteresse. Lorena entendeu ali que estava lidando com alguém que já havia se desconectado emocionalmente. Mas, por alguma razão, ele permanecia. Talvez pelo conforto, pelo costume, ou por não acreditar que ela fosse capaz de descobrir ou reagir. Essa constatação, longe de enfraquecê-la, acendeu uma centelha em seu peito que ela ainda não entendia completamente. Foi nesse silêncio dolorido que Lorena decidiu que não seria mais espectadora da própria dor. Ela precisava sair da sombra que ele a colocara, mesmo que ainda não soubesse como. O amor que sentia estava machucado, mas ainda era forte o suficiente para movê-la em direção à verdade. E agora, mais do que nunca, ela queria respostas. Mas para isso, precisaria ser mais astuta que a mentira.
E foi assim, na dor de cada silêncio, que nasceu a primeira centelha de coragem para o que viria a seguir. Tudo mudou de verdade numa noite chuvosa de terça-feira, quando Eduardo esqueceu o celular desbloqueado sobre a mesa da cozinha. Lorena estava preparando o chá quando viu a tela acender. Uma notificação chamativa surgiu. Mensagem de Karina Nutrição. Não fosse o conteúdo, talvez ela não ligasse. Mas a frase "pensei em você" o dia todo pulou aos seus olhos como uma bofetada. O nome podia soar inocente, mas a mensagem deixava claro que ali não havia nada profissional. Era algo íntimo e perigoso. Lorena paralisou por alguns segundos, sem saber se olhava mais ou se largava tudo. O coração disparou como se tivesse corrido quilômetros. A mente tentava encontrar justificativas lógicas para aquilo, mas nenhuma fazia sentido. Quem mandava esse tipo de mensagem para um homem casado às 10 da noite? E por que ele nunca mencionara essa tal Karina? Ela não era amiga, nem colega que Lorena conhecesse. Era um nome novo, estranho e já causava náuseas apenas por existir naquela notificação. Ela colocou o celular de volta no lugar, como se fosse um objeto contaminado. Respirou fundo e tentou manter a calma. Sabia que se confrontasse Eduardo naquele momento, ele negaria. Ou pior, apagaria tudo. Lorena não queria mais suposições, ela queria provas. Pela primeira vez pensou em como poderia investigar sem levantar suspeitas. Seu orgulho a impedia de imaginar que estivesse nessa posição, mas a dor da dúvida era maior que qualquer vaidade. E ela precisava saber, precisava da verdade nua e crua. Nos dias seguintes, Lorena começou a observar cada gesto com mais atenção. Eduardo escondia o celular com mais frequência, até para ir ao banheiro. Saía para atender ligações e, quando voltava, estava sempre sorrindo com os olhos brilhando. Era um brilho que ela não via há meses. E agora via de longe, como se estivesse assistindo à própria exclusão. Mesmo sem confirmação total, Lorena sabia. No fundo já sabia. Mas isso não bastava. Ela queria mais. Precisava do tipo de prova que não permitia desculpas nem fuga. Foi então que decidiu agir. Consultou discretamente um amigo da escola que entendia de tecnologia e pediu ajuda para instalar um aplicativo que pudesse rastrear atividades online. Não era ilegal. Era autodefesa. Estava cansada de ser feita de tola e de viver à mercê do silêncio. E naquele instante, algo dentro de Lorena deixou de ser ingênuo. A professora dedicada e paciente deu lugar a uma mulher disposta a descobrir a verdade. Porque se o casamento estava afundando, ela pelo menos queria saber quem o havia afundado. O aplicativo foi instalado no computador pessoal de Eduardo em uma tarde em que ele saiu para uma suposta reunião externa. Lorena teve pouco tempo, mas agiu com precisão. O sistema registrava atividades, suspeitas, acessos a conversas, histórico de mensagens e até capturas de tela. No começo, ela hesitou em abrir os arquivos, mas a necessidade de respostas foi mais forte que qualquer culpa. E o que começou como um impulso virou rotina. Todos os dias, ela checava o que havia sido feito e dito por ele no trabalho. Os primeiros dias foram frustrantes, com poucas informações relevantes. Eduardo parecia cuidadoso, e Lorena chegou a pensar que talvez estivesse errada. Mas na segunda semana, um clique mudou tudo. Ele acessou o WhatsApp web e, pela imagem capturada, Lorena viu o que temia. Uma conversa com Karina recheada de apelidos íntimos, brincadeiras picantes e menções a momentos juntos. Não era mais uma hipótese. A traição estava escancarada na tela, sem vergonha, sem piedade, como se ela não existisse. Cada nova captura era uma facada. Ele dizia coisas que jamais dissera a Lorena nos últimos anos. Chamava Karina de minha paz. Dizia que ela o fazia se sentir vivo,
Falava em passar noites juntos. Lorena lia aquilo com os olhos marejados, mas também com um sentimento crescente de fúria. Como alguém podia mentir com tanta naturalidade? Como conseguia deitar ao lado dela depois de dizer a outra mulher que sonhava acordar junto? A dor deu lugar a um senso de urgência que transformou tudo. Lorena não se deixou abater. Pelo contrário, a confirmação a fez ver tudo com mais clareza. Passou a organizar os arquivos com cuidado, criando uma pasta oculta com datas, prints e anotações. Não era a vingança o que queria. Era justiça. Precisava de um plano, de um momento certo. Sabia que confrontá-lo de qualquer jeito não traria a resolução que buscava. Eduardo era dissimulado, do tipo que virava o jogo e se fazia de vítima. Por isso, ela planejava cada passo. Fria, firme, silenciosa. O mais difícil era fingir que nada sabia. Jantar ao lado dele, ouvir suas desculpas, sorrir diante de familiares, enquanto carregava dentro de si a dor de uma traição confirmada. Mas Lorena aguentava. Cada palavra dissimulada de Eduardo servia como combustível para sua determinação. Não seria mais feita de boba. E se ele pensava que ela era lenta, estava prestes a descobrir o quanto estava enganado. Porque por trás do silêncio dela, nascia um plano que mudaria tudo. E não haveria volta. A partir do momento em que teve provas, Lorena passou a enxergar Eduardo com outros olhos. Cada movimento dele agora parecia parte de um teatro barato. O jeito como ele disfarçava a satisfação ao ler mensagens, os sorrisos escondidos no canto da boca, até a maneira como ele penteava o cabelo antes de sair. Tudo tinha novo significado. E quanto mais Lorena observava, mais via o homem com quem havia se casado se desfazer diante de si. Era como se estivesse convivendo com um estranho. Ela manteve a rotina, mas com objetivos claros. Não demonstrava revolta, tampouco tristeza. Passou a registrar os horários exatos em que Eduardo saía, os locais onde dizia que estaria e comparava com as evidências que o aplicativo capturava. Muitas vezes os registros mostravam acessos simultâneos a redes sociais durante o horário em que ele dizia estar em reunião. Lorena montava um quebra-cabeça, conectando cada mentira com fatos concretos. E a cada peça encaixada a certeza se solidificava. Em uma das noites ela flagrou uma conversa em que ele dizia a Karina, se ela soubesse de tudo, surtava. Mas a Lorena é lenta, nem percebe nada. Aquela frase foi um soco no estômago. Não pela traição em si, mas pelo desprezo com que ele havia. Aquilo ultrapassava os limites. Ele não apenas a traía, ele zombava dela. Lorena leu aquela frase dezenas de vezes, tentando entender como alguém podia ser tão cruel. E foi ali, diante daquela mensagem, que a ideia de um confronto começou a se formar com força. Ela sabia que expor tudo de forma impulsiva poderia não surtir o efeito desejado. Eduardo era manipulador e poderia se fazer de vítima se ela não tivesse controle total da narrativa. Por isso ela decidiu esperar. Queria um momento em que ele estivesse desprevenido, vulnerável. Algo que o deixasse sem saída, sem tempo para mentiras ou desculpas. E quanto mais ele se achava seguro, mais Lorena afinava os detalhes. O silêncio dela agora era sua maior arma. E a paciência, sua estratégia mais letal. O aplicativo se tornou seu aliado diário, sua fonte de poder. A cada novo registro, a imagem de Eduardo se tornava mais desprezível. Lorena já não chorava ao ver as mensagens. Agora, sentia repulsa. E mais do que isso, sentia pena de quem ele se tornara. Um homem pequeno, escondido atrás de sorrisos falsos e promessas vazias. E enquanto ele se envolvia com a amante achando que tudo estava sob controle, Lorena construía, peça por peça, o desfecho da história que ele jamais imaginou que teria.
Foi em um domingo ensolarado que Eduardo anunciou que precisaria viajar na semana seguinte. Disse que seria um congresso de 2 dias em Campinas, promovido pela empresa. Explicou que a presença era obrigatória e que preferia ir sozinho para aproveitar o foco total no evento. Lorena ouviu tudo com calma, fingindo acreditar em cada palavra. Apenas assentiu, dizendo que aproveitaria para visitar a mãe durante esse período. Eduardo sorriu, aliviado, sem imaginar que aquela viagem seria o ponto de virada para ele. Nos dias que antecederam a viagem, Lorena planejou tudo nos mínimos detalhes. Verificou os horários, separou roupas comuns, como se realmente fosse para a casa da mãe. Porém, arrumou discretamente uma mala menor, escondida no porta-malas do carro. A ideia era clara: seguir Eduardo sem ser notada. Ela sabia que se ele estava mentindo sobre a viagem, Karina estaria envolvida. E ela não queria mais provas digitais. Queria ver com os próprios olhos. Queria ouvir com os próprios ouvidos. Na manhã da viagem, Lorena acordou cedo, preparou o café normalmente e desejou boa sorte ao marido. Ele saiu de casa com um sorriso satisfeito, vestindo uma camisa nova e com o perfume que usava apenas em ocasiões especiais. Assim que ele virou a esquina, Lorena pegou as chaves do carro e o seguiu de longe, mantendo uma distância segura. O coração batia descompassado, uma mistura de adrenalina e nervosismo. Mas ela estava determinada. Aquela era a chance de terminar o quebra-cabeça de uma vez. Eduardo dirigiu por quase 2 horas até chegar a um hotel em Vinhedo, bem diferente do destino que havia mencionado. Não havia nenhum congresso à vista, apenas uma mulher parada na entrada, usando óculos escuros e sorriso fácil. Era Karina. Os dois se abraçaram de maneira íntima e logo entraram juntos no saguão do hotel. Lorena assistiu à cena de dentro do carro, com as mãos trêmulas sobre o volante. A traição que antes era virtual agora ganhava corpo, cheiro, rosto, carne. Ela pensou em descer, em confrontar os dois ali mesmo, mas conteve o impulso. Sabia que se explodisse naquele momento, perderia o controle da situação. Ainda havia mais a descobrir, e ela queria saber até onde ele seria capaz de ir. Pegou o celular, tirou fotos dos dois juntos, filmou discretamente a entrada no hotel, anotou a placa do carro da amante. Tudo agora era parte de um dossiê irrefutável. Lorena voltou para casa antes de Eduardo, com a alma em frangalhos, mas com a certeza de que não seria mais enganada. Na volta para casa, Lorena dirigiu em silêncio, absorvendo cada detalhe da traição que presenciou. As imagens dos dois entrando no hotel se repetiam em sua mente como um pesadelo contínuo. Cada sorriso, cúmplice, cada gesto íntimo, era como uma lâmina cravada no peito. A dor era real, mas não havia lágrimas. Ela estava anestesiada. O impacto havia sido tão profundo que, por instinto, sua mente parecia congelar os sentimentos. Era como se estivesse vendo a si mesma de fora, numa realidade que não reconhecia. Ao chegar em casa, tomou um banho demorado e ligou para a mãe, fingindo que ainda estava a caminho. Inventou desculpas, disse que passaria a noite descansando e desligou com a voz firme. Ela precisava manter a farsa por mais um tempo. Sabia que Eduardo voltaria com a mesma cara de sempre, talvez até com presentes para disfarçar a culpa. E quando isso acontecesse, ela queria estar pronta para olhar nos olhos dele sem tremer. Queria que ele acreditasse que nada havia mudado, enquanto tudo já estava decidido dentro dela. No dia seguinte, Lorena passou horas revendo os vídeos que gravou, os áudios antigos, as capturas de tela. Organizou tudo em pastas digitais e também salvou cópias em um pendrive. Cada elemento daquele acervo era uma parte da verdade que ela havia se recusado a ver por tanto tempo. Mas agora não havia mais como negar. A máscara havia caído e o Eduardo que ela conhecia tinha deixado de existir. O homem que dizia amá-la
era o mesmo que fazia promessas a outra mulher em um hotel barato no interior. Quando Eduardo voltou para casa, Lorena o recebeu com naturalidade. Ele inventou detalhes sobre o suposto congresso, mencionou palestras, colegas de trabalho e até reclamou do ar-condicionado do hotel. Lorena ouvia tudo com uma serenidade que o deixou ainda mais confortável. Ele realmente achava que estava no controle. Mal sabia que cada mentira dita ali só alimentava ainda mais a convicção dela de que o confronto precisava ser planejado com precisão. Não seria um escândalo. Seria o fim. Nos dias seguintes, ela manteve a farsa com perfeição. Sorria, cozinhava, fazia perguntas sobre o trabalho e fingia acreditar em cada desculpa. Eduardo, cada vez mais seguro, se entregava ainda mais às conversas com Karina. Lorena não apenas lia tudo, como já conseguia prever os padrões. Era um roteiro previsível, conduzido por um homem arrogante o suficiente para subestimar a mulher que ele julgava ingênua. Mas a professora doce e paciente havia desaparecido. No lugar dela existia agora uma estrategista silenciosa, pronta para agir. Lorena sabia que não bastava ter provas, precisava do momento certo para fazer com que tudo tivesse o impacto necessário. O tipo de impacto que desmonta qualquer mentira e coloca o traidor diante da própria podridão. Por isso, começou a construir seu plano com precisão cirúrgica. A primeira decisão foi não mudar em nada sua rotina com Eduardo. Continuaria sendo a esposa atenciosa, prestativa e, ao mesmo tempo, vigilante. Cada gesto dele era analisado, cada conversa filtrada e tudo registrado com paciência. Ela também passou a preparar o terreno emocional. Marcou encontros com amigas, visitou a mãe com mais frequência e até iniciou sessões com uma terapeuta. Não queria sair destruída daquela história. Sabia que, para suportar o impacto do rompimento, precisava estar fortalecida por dentro. E cada sessão de terapia servia como um espelho. Lorena enxergava não só a dor, mas também a mulher que estava renascendo, mais consciente, mais firme e disposta a não aceitar menos do que merecia. Uma das decisões mais difíceis foi manter o segredo. Teve vontade de contar para alguém próximo, dividir o peso da traição, mas preferiu o silêncio. A exposição antes da hora poderia comprometer tudo. Ela precisava ter o domínio completo da narrativa. E isso significava guardar para si as dores e os planos. O silêncio, que antes a sufocava, agora era sua maior defesa. Era no silêncio que ela reunia forças. E era também nele que Eduardo cavava a própria ruína, acreditando que nada jamais seria descoberto. Com o tempo, Lorena percebeu que Eduardo ficava cada vez mais ousado. Passou a sair mais cedo, voltava em horários alternados e, por vezes, deixava pistas óbvias de onde havia estado. Tinha certeza de que ela jamais desconfiaria. Isso só reforçava a importância de manter o jogo até o final. Ela decidiu que o confronto aconteceria em um dia simbólico, para deixar marcado na memória dele como um carimbo de vergonha. E o aniversário de casamento deles estava próximo. Nada poderia ser mais irônico. Enquanto ele seguia encenando o papel de marido dedicado, Lorena já planejava todos os detalhes do grande dia. Desde o local até o modo como entregaria as provas, tudo foi minuciosamente preparado. A ideia não era humilhá-lo publicamente, mas fazer com que cada gesto dele naquele jantar fosse confrontado com a realidade cruel que ela tinha em mãos. Eduardo havia apostado na ingenuidade dela. E agora seria vencido exatamente por aquilo que achava fraqueza. Lorena não precisava gritar. Ela só precisava ser precisa. O jantar foi marcado para uma sexta-feira à noite, em um restaurante que eles costumavam frequentar nos primeiros anos de casamento. Lorena fez questão de reservar uma mesa à luz de velas, perto da janela, com vista para o jardim externo.
Eduardo recebeu o convite com surpresa, mas também com vaidade. Achou que ela queria reacender a chama da relação, talvez por ciúmes. Chegou a comentar com Karina que a esposa estava carente, mas continuava cega. Lorena, ao saber disso pelo monitoramento, sorriu com desdém. Na manhã do jantar, Lorena preparou-se com uma calma quase cirúrgica. Vestiu um vestido elegante, fez um penteado simples e colocou o pendrive em uma caixinha de presente daquelas com fita de cetim. Junto, escreveu uma carta curta, objetiva e direta, relatando apenas o necessário. Não havia insultos, nem apelos emocionais. Apenas a verdade crua e incontestável. Ela sabia que Eduardo não teria como negar. O conteúdo daquele pequeno objeto destruía qualquer mentira construída ao longo dos anos. Ao chegar ao restaurante, Eduardo estava animado. Puxou a cadeira para ela, pediu o vinho preferido dos dois, fez comentários sobre o ambiente e até sorriu como nos velhos tempos. Lorena a acompanhava, tudo com naturalidade, mas por dentro estava firme. Quando o prato principal foi servido, ela entregou a caixinha a ele, dizendo apenas: "É o presente mais honesto que você já recebeu." Ele abriu com curiosidade, esperando um relógio ou um acessório, mas encontrou o pendrive e o envelope. O rosto dele mudou instantaneamente. Eduardo tentou disfarçar, perguntou o que era aquilo, e Lorena apenas respondeu: "O fim da sua farsa." Levantou-se da mesa com dignidade, ajeitou o cabelo e saiu sem olhar para trás. O restaurante seguiu sua rotina, mas na mesa 14, um homem havia sido desmascarado de forma definitiva. Eduardo ficou paralisado tentando processar tudo. O conteúdo do pendrive incluía áudios, vídeos, capturas de tela, registros de localizações. Era impossível argumentar. Cada palavra dita por ele nas conversas com Karina agora o condenava. Lorena não chorou naquele dia. Ao contrário, sentiu-se livre. Não por se vingar, mas por recuperar sua própria história. Não havia escândalo nem confusão. Apenas a força de uma mulher que se recusou a ser vítima. Ela voltou para casa em silêncio, dormiu profundamente e no dia seguinte acordou mais leve. Sabia que os próximos passos seriam difíceis, mas não havia mais espaço para mentiras. O que ela havia feito ali não foi apenas uma despedida, foi um renascimento. E agora estava pronta para o que viesse. Apesar do confronto ter ocorrido com firmeza e estratégia, Lorena ainda sentia que faltava algo. Ela queria ouvir da boca de Eduardo tudo aquilo que já sabia. Queria confirmar com os próprios ouvidos que ele realmente a considerava uma mulher fraca, incapaz de perceber o que acontecia debaixo do próprio teto. Foi quando decidiu ir até o trabalho dele em um fim de tarde, sem avisar. Ficou no estacionamento dentro do carro, esperando algum sinal. E foi ali que ela presenciou o momento mais marcante de toda a história. Eduardo saiu do prédio por volta das 6, falando ao celular com alguém. Lorena reconheceu o tom de voz animado, diferente do que usava com ela. Abaixou o vidro só o suficiente para ouvir melhor. Ele estava rindo, empolgado, e então soltou a frase que ficou marcada para sempre: "Essa aí é tão lenta que não percebe nada." Na sequência, gargalhou e continuou a falar sobre um fim de semana que estava planejando com Karina. Lorena congelou. Aquilo não era mais apenas uma traição. Era escárnio. Ela segurou o choro, mas sentiu as mãos tremerem. Não imaginava que Eduardo pudesse ser tão cruel. Não era apenas infiel, era debochado. Desprezava sua inteligência, sua intuição, sua capacidade de perceber. Para ele, ela era apenas um obstáculo burro e acomodado. Fácil de enganar. Lorena olhou para o retrovisor e se viu ali, pálida, com os olhos marejados, mas sem nenhuma lágrima caindo. Era o retrato da dor silenciosa, daquela que destrói aos poucos, sem deixar marcas aparentes no corpo.
Mas havia um detalhe que Eduardo ignorava completamente. Ela estava ali, ouvindo tudo. A poucos metros dele, escutando cada palavra, cada risada. E o destino fez questão de provar que ele não estava no controle de nada. Lorena gravou aquele trecho da ligação em áudio, mesmo que parcial. Não precisava de mais provas, mas aquela gravação seria a última peça, o toque final que selaria o que restava. Era como se o universo quisesse dar a ela a chance de encerrar essa fase com todas as certezas possíveis. Ao vê-lo entrar no carro e sair, rindo sozinho, Lorena permaneceu imóvel. Respirou fundo, esperou alguns minutos e então ligou o motor. Dirigiu de volta com o coração partido, mas com a alma em paz. Agora, ela sabia que tinha feito o certo. E mais do que isso, ele havia confirmado tudo. Com a arrogância de quem se achava intocável, Eduardo cavou a própria cova emocional. E Lorena, mesmo ferida, sairia dali de cabeça erguida. Porque o que ele chamou de lentidão era, na verdade, paciência. E a paciência dela havia terminado. Nos dias que se seguiram, Lorena mergulhou em um silêncio absoluto. Evitava qualquer contato com Eduardo, respondendo apenas o essencial e mantendo uma postura fria. Ele, desconfiado com a mudança repentina de comportamento, tentava sondar o motivo, mas ela não entregava nada. Já não havia necessidade de confrontos. O estrago estava feito e registrado. Cada gesto dele agora parecia ecoar as palavras que ela ouvira naquela ligação. A frase saía tão lenta que não percebe nada ressoava como um mantra amargo. Eduardo não fazia ideia de que tudo havia mudado. Continuava levando a rotina com falsa normalidade, enquanto Lorena organizava sua retirada em silêncio. Consultou um advogado de confiança, entregou toda a documentação com as provas da traição e deu início ao processo. Não queria escândalo, mas queria seus direitos resguardados. Não faria nenhum favor para o homem que destruiu anos de confiança. Se ele havia jogado sujo, ela se protegeria com dignidade. E justiça desta vez viria no papel timbrado. Enquanto isso, Lorena passou a dormir em um quarto separado, alegando que precisava de mais espaço para corrigir provas escolares. Eduardo, sem coragem de insistir, aceitou a desculpa. Era notável que ele sentia que algo estava errado, mas não tinha coragem de perguntar diretamente. Talvez por medo da resposta, talvez por ainda acreditar que controlava a narrativa. Mas Lorena não tinha mais nada a esconder. Só esperava o momento certo de dar o passo final, quando tudo estivesse amarrado juridicamente. Ela também começou a se reaproximar de pessoas que havia deixado de lado durante o casamento. Amigos antigos, familiares, colegas que ela evitava por vergonha de expor a situação. Não contava os detalhes, mas retomava vínculos. Era como se estivesse montando uma nova rede de apoio, preparando o terreno para a vida que viria depois. Uma vida sem mentiras, sem desprezo, sem precisar ouvir que era lenta ou cega. Ela agora se via com clareza, e essa visão era o que mais a fortalecia. O silêncio de Lorena passou a incomodar mais do que qualquer discussão. Eduardo sentia que ela se afastava a cada dia, mas não conseguia entender o porquê. Tentava agradar com flores, convites para jantar, palavras doces recicladas, mas tudo chegava tarde demais. Era como tentar regar uma planta depois que já secou. Lorena via cada tentativa dele como encenação, e em seu íntimo, sabia que o espetáculo estava no fim. Restava apenas apagar as luzes e fechar a cortina. Sem aplausos. Sem retorno. Com tudo pronto juridicamente, Lorena marcou a data em que entregaria os papéis do divórcio. Não seria em casa, tampouco por telefone. Ela queria entregar pessoalmente, olho no olho, com a serenidade de quem não precisava mais provar nada. Escolheu um fim de tarde comum,
daqueles em que Eduardo chegava mais cedo do trabalho. Preparou a mesa com 2 copos de suco. Nada de jantar, nenhuma cerimônia. Quando ele entrou, encontrou-a sentada, com uma pasta sobre a mesa e um olhar que dizia tudo. Eduardo tentou sorrir, perguntou como foi o dia dela, mas Lorena foi direta. Disse que não precisava mais fingimentos, que já sabia de tudo. Ele ficou imóvel, sem saber o que responder, e então ela deslizou a pasta na direção dele. Lá estavam os documentos assinados, junto com uma cópia do dossiê. Áudios, fotos, vídeos, prints. Não havia espaço para desculpas ou prestações. Eduardo apenas baixou os olhos, como um aluno flagrado colando na prova. Pela primeira vez, ficou em silêncio diante dela. Lorena, com voz firme, disse que não estava ali para brigar. Não queria saber de justificativas, nem de apelos emocionais. Aquela era apenas uma formalização do que já estava decidido dentro dela há muito tempo. Falou que esperava respeito pelo processo, que não queria mais dividir nenhum espaço com ele, e que cada minuto ao lado dele dali em diante seria um desgaste desnecessário. Eduardo tentou reagir, balbuciou algo sobre arrependimento, mas ela cortou com um simples "já é tarde". Ela se levantou, deixou a chave da casa sobre a mesa e saiu com a bolsa nos ombros. Tinha reservado um apartamento provisório e passaria alguns dias lá até resolver as questões práticas. Ao sair pela porta, sentiu o ar bater no rosto como um recomeço. Pela primeira vez em muito tempo, respirou fundo sem sentir o peso da desconfiança, da espera, da dor disfarçada. Era o início de uma nova fase, onde a única companhia que importava era a própria dignidade. Eduardo ficou na sala, olhando para o vazio. Do lado de fora, o céu começava a escurecer, e Lorena caminhava com passos firmes. Sabia que aquele momento não apagava o sofrimento vivido, mas era o ponto final necessário para seguir. Ela não carregava ódio, apenas a certeza de que merecia mais. Eduardo podia continuar acreditando que era esperto, mas agora sabia que subestimou a mulher errada. O silêncio dela nunca foi sinal de fraqueza. Era apenas o tempo que ela precisava para se levantar, e quando o fez foi para nunca mais voltar. Com o fim da relação oficializado, Lorena se concentrou em finalizar os trâmites do divórcio. Mas, ao mesmo tempo, decidiu deixar claro para Eduardo que não aceitaria mais nenhum tipo de manipulação. Sabia que ele poderia tentar reverter a situação, como fazia com tudo na vida. Por isso, preparou uma última cartada. Uma reunião com os amigos em comum na casa de uma antiga colega de ambos. Lá entregaria uma versão resumida da verdade, não para expô-lo ao ridículo, mas para evitar distorções. Na semana seguinte, no encontro organizado por Bárbara, amiga do casal, Eduardo chegou confiante. Achava que conseguiria usar o carisma para limpar sua imagem. Talvez se passar por um homem confuso, pressionado pelo trabalho e pelas cobranças do casamento. Mal sabia ele que todos ali já sabiam a verdade. Lorena, com firmeza e sem humilhações públicas, mostrou o conteúdo das mensagens e áudios para os mais próximos. Disse apenas que não toleraria mentiras nem tentativas de manipular a narrativa. Eduardo, acuado, tentou manter a compostura. Fez piadas nervosas, disse que as coisas não eram bem assim, que estavam tirando de contexto, mas ninguém acreditava mais. A imagem que ele cultivou por anos de homem centrado e íntegro estava em ruínas. Não havia espaço para encenações. E pela primeira vez ele viu que Lorena não estava mais sozinha, que ela tinha voz, apoio e principalmente coragem. A armadilha foi montada com precisão, e ele caiu nela por excesso de confiança. A partir daquele dia, os convites para eventos sociais desapareceram. As ligações diminuíram. A reputação de Eduardo não foi destruída com escândalos, mas com a verdade. A amante sumiu do radar após saber da exposição. Ele
sem o apoio emocional e social que mantinha sua postura pública, começou a se isolar. Lorena, por outro lado, seguiu em frente com leveza. O que poderia ter sido um trauma sem fim virou combustível para sua libertação. E ela fez questão de não permitir que a dor virasse prisão. Sem precisar levantar a voz ou se vingar de forma teatral, Lorena fez justiça à própria história. Sua dignidade foi a resposta mais cruel que Eduardo poderia receber. Não houve gritos, nem plateia sedenta por drama. Houve apenas a força de uma mulher que se recusou a ser definida pela traição que sofreu. A armadilha não foi feita de mentiras, mas de verdades expostas no momento certo. E essas verdades, diferentes das dele, eram impossíveis de apagar, porque agora ela estava no controle. Mesmo após a reunião com os amigos, Eduardo ainda tentou contato. Mandava mensagens curtas, tentava ligações sem sucesso e chegou a deixar flores na portaria do novo prédio onde Lorena estava morando. Mas ela ignorava tudo. Não havia mais espaço para nenhum tipo de diálogo. Porém, faltava apenas um momento para que tudo estivesse, de fato, encerrado, a entrega oficial da partilha. E para isso Lorena propôs um último encontro. Não em casa, não no ambiente de trabalho, mas em um café discreto no centro da cidade. Quando Eduardo chegou, parecia abatido. Trazia no olhar o peso de quem já não controlava mais a própria narrativa. Lorena o esperava com serenidade, com uma pasta fina à frente e um envelope com os últimos documentos. Sem rodeios, entregou a ele a documentação. Enquanto ele lia, ela observava, sem dizer nada. Era uma mesa de verdade, não de reconciliação. Ali, cada papel era a marca de uma escolha. E cada assinatura, a confirmação de que aquela história havia chegado ao fim definitivo. Ele tentou falar, balbuciou algo sobre arrependimento. Disse que tudo aconteceu por descuido. Mas Lorena apenas o interrompeu com um gesto calmo. Disse que não queria justificativas, nem memórias selecionadas a dedo. Disse que ele teve todas as chances para ser sincero e que usou todas para mentir. Ela não estava ali para perdoar, nem para confrontar. Estava ali para formalizar sua liberdade. E isso não era um ato de raiva. Era um ato de amor próprio. Eduardo engoliu seco, sem forças para rebater. O silêncio que se seguiu foi o mais eloquente de todos. Por alguns minutos, só o som das folhas sendo viradas preenchia o ambiente. Eduardo assinou os papéis sem olhar para ela. E Lorena apenas agradeceu. Não havia mais nada a ser dito. Levantou-se, pegou sua bolsa e saiu sem se despedir. Aquela era a última vez que veria aquele homem como parte de sua vida. E apesar de tudo, saiu leve. Porque a dor tinha virado aprendizado. E agora ela seguia em paz com sua própria consciência. Do lado de fora, o céu nublado dava espaço a um tímido raio de sol. Lorena caminhou sem pressa, respirando fundo, sentindo o peso se desfazer a cada passo. Era o fim de um ciclo e o começo de outro. E ela não carregava mágoa, mas maturidade. A mesa da verdade não trouxe reconciliação, mas trouxe clareza. E isso, para ela, era suficiente. Eduardo continuaria lidando com suas consequências. Lorena, por sua vez, tinha apenas uma direção: o futuro. E pela primeira vez, ele era só dela. Os dias que se seguiram foram cruéis para Eduardo. Sem Lorena, sem Karina, que sumiu sem dar explicações após saber que as mensagens haviam sido compartilhadas, ele se viu sozinho, enfrentando o rastro das próprias escolhas. O impacto da verdade repercutiu também no ambiente de trabalho. A empresa onde trabalhava tinha regras rígidas sobre relacionamentos com colegas. A relação extraconjugal, agora exposta, caiu nos ouvidos da diretoria. Em poucas semanas, ele foi desligado do cargo por quebra de conduta. A queda foi rápida.
Sem o emprego, sem o prestígio e com a reputação em frangalhos, Eduardo passou a ser evitado até por antigos amigos. As pessoas se afastavam, não por julgamento moral, mas porque já não viam nele o homem íntegro que dizia ser. Ele, que sempre foi articulado, seguro e confiante, agora parecia desorientado. Tentava retomar os contatos, reconstruir sua imagem, mas ninguém comprava o novo discurso. A máscara havia caído, e não havia cola capaz de refazer aquilo. Enquanto isso, Lorena prosperava em silêncio. Voltou a lecionar com mais brilho, recebeu elogios da direção da escola e foi convidada para coordenar um novo projeto literário. Com mais tempo e paz, redescobriu prazeres simples, ler sem interrupções, ouvir músicas antigas, caminhar no parque sozinha. Sua força vinha justamente do que tentou esconder por tanto tempo, sua capacidade de recomeçar. E esse recomeço não era barulhento, nem cheio de ostentação. Era calmo, sólido, feito de escolhas conscientes. Eduardo tentou contato uma última vez, enviando uma carta escrita à mão, pedindo perdão e falando sobre saudade. Lorena leu cada linha com atenção. Mas ao terminar, rasgou em pedaços pequenos e jogou no lixo, não com raiva, mas com firmeza. A dor que sentia havia virado cicatriz, e cicatrizes não exigem mais curativos. Ela havia se curado, e não precisava mais de desculpas tardias. Eduardo fazia parte de um capítulo encerrado que ela não desejava reler. O livro da sua vida tinha novas páginas. A queda de Eduardo não foi causada apenas pela traição. Foi pela soberba de achar que nunca seria descoberto, pela arrogância de subestimar a mulher ao lado, e quando caiu, não teve a quem recorrer, porque os mesmos que riram com ele às escondidas agora evitavam até mencionar seu nome. Lorena, por outro lado, seguia sendo lembrada com respeito. A mulher que não gritou, não implorou, mas agiu com estratégia e dignidade. Ela não precisou de vingança. Sua existência plena já era a resposta. Com o tempo, Eduardo passou a sentir o peso do isolamento social. Os convites que antes surgiam com frequência desapareceram completamente. As rodas de conversa nas quais costumava ser o centro agora aconteciam sem ele. Até os antigos colegas de empresa mantinham distância, como se o simples fato de estarem próximos a ele pudesse manchar suas próprias reputações. O que mais doía em Eduardo não era a solidão, era perceber que não havia mais ninguém disposto a escutar suas justificativas. As redes sociais, antes palco das aparências perfeitas que ele mantinha, tornaram-se espaços desertos. As postagens cessaram, as interações minguaram e as curtidas sumiram. Não era mais admirado, nem desejado. Karina, que se dizia apaixonada, bloqueou todos os contatos e apagou qualquer rastro da relação. Ela não queria estar ao lado de um homem desacreditado. O romance dos dois, construído sobre traições, não sobreviveu à luz da verdade. Eduardo finalmente experimentava o que era ser ignorado. Sem Lorena e sem os pilares que sustentavam sua vaidade, ele afundava um pouco mais a cada dia. Tentou buscar ajuda profissional, mas abandonou o tratamento nas primeiras sessões. Não aceitava o fracasso. Preferia culpar o destino, os outros, o mundo, qualquer coisa menos a si mesmo. Andava pelas ruas de cabeça baixa, com a aparência abatida, os olhos perdidos em lembranças que já não podiam ser refeitas. Era tarde demais para consertar o que havia destruído com tanto descaso. Enquanto isso, as pessoas falavam de Lorena com admiração. Ela se tornara uma referência de dignidade e força entre os que conheciam a história. Ninguém a via como vítima. Ao contrário, era o símbolo de quem escolheu não se calar e enfrentou a dor com inteligência. Sua vida, que antes parecia girar em torno de Eduardo, agora girava em torno de si mesma.
Lorena não procurou vingança, não saiu expondo tudo publicamente, mas sua postura dizia mais do que qualquer ataque direto poderia dizer. Eduardo, preso na própria ruína, começou a compreender que nem sempre o erro maior está no ato da traição, mas na convicção arrogante de que nunca será descoberto. Ele acreditava que controlava a situação, que Lorena nunca perceberia nada. E foi justamente esse desprezo pela inteligência dela que o destruiu. Cada escolha feita com desdém foi um passo a mais rumo ao fundo. E agora, do fundo, tudo, o que restava era o eco da própria risada, dita ao telefone. Essa aí é tão lenta que não percebe nada. Para Lorena, os meses que se seguiram ao divórcio foram de reconstrução. Não apenas da rotina, mas de sua identidade. Começou a frequentar uma oficina de escrita criativa, algo que sempre quis fazer, mas nunca encontrava tempo. Lá descobriu uma nova forma de expressar suas emoções, transformando dor em arte, memória em poesia. Era como se cada palavra escrita fosse um tijolo na nova estrutura que erguia para si. Um lar emocional construído longe da sombra de Eduardo. Voltou a viajar, primeiro por perto, depois para cidades onde sempre sonhou estar. Viu o mar sozinha, respirou outros ares, fez novas amizades. Em um dos passeios encontrou um grupo de mulheres que também haviam passado por relacionamentos destrutivos. Trocaram experiências, riram, choraram e se reconheceram nas histórias umas das outras. Aquilo a fortaleceu ainda mais. Entendeu que não estava só. E que, assim como ela, tantas outras estavam em processo de cura. Na escola, seu desempenho chamava a atenção. Recebeu uma proposta para assumir a vice-diretoria no próximo ano. Recusou, preferindo continuar próxima dos alunos, mas o convite foi um sinal claro de que sua dedicação estava sendo notada. Lorena se sentia viva, útil, inteira. Já não era mais definida pelo passado, nem pelas marcas que ele havia deixado. Era uma mulher nova, que renasceu do silêncio e da decepção, e agora caminhava com passos seguros para onde quisesse chegar. Nos encontros com amigos, sua presença era celebrada. Era vista como inspiração por muitas mulheres. Não por ter superado um homem, mas por ter escolhido não afundar com ele. Lorena não se vingou, não implorou, não desceu ao nível de quem a traiu. Apenas levantou-se. E esse gesto, silencioso e firme, valeu mais do que qualquer resposta agressiva. A vida se encarregou de mostrar quem era quem. E no fim foi isso que fez toda a diferença. A verdade brilhou sem que ela precisasse fazer escândalo algum. Ela não esqueceu o que viveu, mas aprendeu a conviver com isso sem dor. Fez as pazes com o passado, não para aceitá-lo, mas para que ele não a controlasse mais. E em cada passo rumo ao novo, deixou marcas de força e sabedoria. Eduardo ficou para trás. Karina virou apenas um nome sem importância. E Lorena, agora, era a autora da própria história. Porque quem sobrevive a uma mentira com dignidade está sempre um passo à frente de quem vive de aparência. E ela sabia disso com toda a certeza. A história de Lorena não é apenas sobre traição. É sobre coragem, dignidade e o poder de se reerguer quando tudo parece desmoronar. Quantas pessoas vivem situações parecidas, mas por medo, vergonha ou dependência, permanecem presas a relações que as destroem aos poucos. Lorena mostrou que há vida depois da dor, e que o silêncio pode ser uma arma poderosa quando usado com inteligência. Ela foi subestimada, humilhada e desacreditada, mas se levantou com mais força do que todos esperavam. Se você chegou até aqui, é porque essa história te tocou de alguma forma. Talvez você conheça alguém que está vivendo algo parecido, ou talvez você mesma esteja passando por isso em silêncio. O importante é entender que ninguém precisa aceitar,
migalhas, mentiras ou desrespeito. Existe um caminho de saída, e ele começa com o reconhecimento do próprio valor. Lorena não precisou de gritos para ser ouvida. Ela precisou apenas de provas, estratégia e firmeza para tomar a decisão certa. Eduardo achava que tudo estava sob controle, que a esposa era ingênua demais para perceber. Mal sabia ele que, por trás do olhar calmo, havia uma mulher pronta para mudar sua história. E quando ela se levantou, fez isso sem hesitar. Não houve perdão forçado, nem reconciliação forjada. Houve clareza. E é isso que tantas pessoas precisam: clareza para não aceitar menos do que merecem. Essa história é sobre reconhecer a hora de partir e não olhar para trás. Lorena não voltou. Ela evoluiu. Se essa história te envolveu, se você sentiu que valeu a pena acompanhar cada detalhe, aproveita esse momento agora. Deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma das próximas histórias que temos para contar. Histórias fortes, reais, que fazem você refletir e sentir. Toda semana uma nova trama, uma nova reviravolta, um novo motivo para você ficar com a gente até o fim. Seu apoio é o que nos motiva a continuar trazendo conteúdo com alma e verdade. E claro, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa história. Pode ser o alerta que essa pessoa está precisando. E se você quiser comentar aqui embaixo o que sentiu, o espaço é todo seu. A gente lê tudo com carinho. Lorena é só uma entre tantas mulheres que decidiram dar um basta. E quem sabe a próxima história que vamos contar aqui seja parecida com a sua. Então se inscreve e ativa o sininho e prepara o coração. Porque o próximo episódio vem forte. Muito forte. O tempo passou e Eduardo seguiu apagado e esquecido até por aqueles que um dia o bajularam. Nunca mais ouviu falar de Karina. Nunca mais teve a confiança de ninguém. Tentou recomeçar, mas sem base, sem apoio e sem caráter, tudo desmorona. Já Lorena continuou crescendo. Publicou crônicas sobre superação. Foi convidada para palestras sobre resiliência e virou referência no colégio onde trabalha. Não buscou fama, mas encontrou reconhecimento. E esse é o tipo de aplauso que realmente importa. Hoje, ela olha para trás sem dor, apenas com a certeza de que fez o que precisava ser feito. Não foi fácil. Ela chorou, sofreu, duvidou de si, mas em nenhum momento perdeu a essência. A mulher que Eduardo dizia ser lenta, na verdade, era apenas paciente. E essa paciência foi o que garantiu que tudo fosse revelado no tempo certo, com a força de quem não precisou berrar para ser ouvida. Lorena venceu sem fazer alarde. Venceu sendo exatamente quem era, só que mais forte. E se você acompanha o canal e quer ter acesso antecipado a histórias como essa, além de conteúdos exclusivos que não vão ao ar publicamente, considere se tornar um membro. Com isso, você apoia o nosso trabalho e garante um lugar especial aqui com a gente. Clique em Seja Membro e conheça os benefícios. Aqui a gente valoriza quem acredita na força das histórias e no poder de inspirar. Cada membro é uma parte viva dessa comunidade que cresce a cada novo vídeo. E como você já sabe, aqui no final tem mais 2 histórias que você não pode perder. Clica agora em uma delas na tela e mergulha em outra narrativa real e surpreendente. Se essa te prendeu, a próxima vai te arrepiar ainda mais. Escolhe um dos vídeos que estão aparecendo agora e continua com a gente. Eu te espero lá. Porque cada história contada aqui pode muito bem ser a sua. E acredite, tem muito mais vindo por aí. Você não vai querer perder.